Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 17, versículos 1 até o versículo 7, que vai nos dizer assim: No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então, o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. E no ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Meus queridos, chegamos a esse capítulo 17 do segundo livro dos Reis, e o que nós vemos aqui é o desfecho final da história dos reis de Israel, vendo o resultado do comportamento profano que tiveram ao longo de suas caminhadas. Vejamos que, primeiramente, a Bíblia vai nos dizer que quando Oséias ele assume o trono, do reino de Israel, ele é surpreendido pelo rei da Síria, e este, depois de vir contra o reino de Israel, ele pega e coloca um tributo sobre o rei de Israel, ou seja, agora o povo de Israel passa a ser, de certa forma, cativo em sua própria terra. Ou seja, eles perderam o governo de suas próprias vidas e, mesmo estando habitando em sua própria terra, é obrigado a pagar tributo para um outro rei, para uma outra nação. Ou seja, cada um de nós sabemos que nós temos responsabilidades com a nossa nação e somos obrigados a pagar certos tipos de impostos que às vezes nós nem gostaríamos, por isso chama imposto, algo que é colocado sobre nós contra a nossa própria vontade. Mas aqui o que a Bíblia está nos mostrando é que, além de o povo pagar os tributos que eram do seu próprio país, agora eles estavam pagando tributos para outra nação, para que pudessem viver ali naquele lugar que lhes pertencia, que Deus havia lhes dado. Mas
o que nós vamos perceber no versículo 4 é que a Bíblia diz que o rei achou conspiração contra ele, né, no rei de Israel. Então a Bíblia diz que agora o rei, ele pega e aprisiona então o rei de Israel. Olha a situação que nós estamos sujeitos a ficar por causa da desobediência. Pois a Bíblia diz que depois dele aprisionar o rei, então ele sobe, né, com um exército muito numeroso contra Israel, e depois de deixá-la cercada, a cidade de Samaria, pelo período de 3 anos, ele então agora leva todo Israel cativo para a Síria. Ou seja, se já estava ruim viver, né, como cativo na sua própria terra, agora eles são levados cativos para outra terra, para uma terra estrangeira. Mas o que me chama a atenção a tudo isso é o que diz o último versículo que lemos, o versículo 7, que diz que, olha só, e sucedeu assim porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Entenderam? Sucedeu, ou seja, toda essa situação chegou a este ponto porque o povo de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, porque o povo de Israel pecou. Então, foi o comportamento do povo ao longo dos anos que levou Deus a permitir que eles chegassem a esse estágio. Isso também nos chama a atenção. Às vezes nós ficamos brincando, né, com Deus, nós achando que Deus, ele é na verdade o nosso servo, que nós fazemos o que queremos, ele é obrigado a nos aceitar, a querer a gente da maneira que nós somos, que nós não precisamos de mudança, de transformação. Mas a Bíblia está nos mostrando o contrário, que Deus continua sendo Deus. O nosso comportamento ímpio não muda o que Deus é, mas na verdade muda o que nós somos, muda na verdade a nossa maneira de viver. Porque aqui o povo primeiramente passou a ser escravo na sua própria terra. Às vezes muitos de nós estamos sendo escravos na nossa própria terra. Às vezes nós estamos achando que estamos vivendo uma vida agradável a Deus, mas na verdade estamos sendo servos, escravos do pecado. A Bíblia diz que aquele a quem nós servimos, né, esse é o nosso Senhor. Às vezes estamos sendo servos do pecado, mas nós precisamos ser servos de Deus. Pois a Bíblia diz que depois de o povo ser servo em sua própria terra, então vem a nação da Síria e leva eles cativos, todo o povo de Israel. Posteriormente, nós vamos ver o mesmo acontecendo com Judá pelos mesmos motivos. Isso mostra que o que nos mantém na presença de Deus é o nosso comportamento santo e agradável diante do Senhor. Porque se nós não vivermos assim, nós nos tornaremos escravos do pecado. E o pecado, ele nos destrói. Ele tira a alegria da nossa alma, ele nos coloca em angústia, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele nos dá vida e vida com abundância. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, não ter em nosso histórico isso aqui que o versículo 7 relata a respeito de Israel, que eles, né, sofreram todas estas coisas, porque eles deixaram de temer o Senhor, ou seja, pecaram contra o Senhor. Olha só que interessante. E sucedeu assim porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Ou seja, deixaram de temer o Senhor, o seu Deus, que com mão poderosa os tirou do Egito, e passou a servir outros deuses que na verdade eram deuses falsos. Então eles tiveram, né, aí a amarga experiência de ver, né, Deus tirando a sua proteção de sobre as suas vidas. Que nós possamos viver uma vida sempre agradável a Deus, para que as suas mãos estejam sempre sobre nós, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que em nome do Senhor Jesus você viva uma vida que seja sempre agradável diante do Senhor. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando. Até nossa próxima reflexão.